Olá, boa noite. Vamos lá para a nossa live, né? Hoje o tema é Segredos de Adoção, Escuridão de Identidades, com Marida Barradas. E vou começar com um tema, com um texto de um tema do escritor e filósofo Carlos Fernandes da Silva, que ele fala sobre a adoção, né? O sentido da adoção. Não há filhos biológicos e adotivos biologicamente. Há progenitores e crias, filha, filhos, pai ou mãe. É sempre adotados. É vinculação do nível psicológico. Eu vou convidar a Maridas Barradas para dar início à nossa live que vai começar dela, a participação dela. Marisa, seja bem-vinda a todos a nossa live, mais uma live nessa parceria. Pode virar ao contrário, vire a tela Peraí, da. Não está aparecendo. Aí. peraí. Tá esquisita. Peraí. Boa noite, Graziela. Boa noite a todos. Sejam Tá bem, bem-vindos. Agora tá tá bem. boa? Você pode ficar um pouco mais assim afastada para parecer mais. Você está me ouvindo? Estão todos ouvindo? Eu tô lhe ouvindo. Deixa eu ver quem é que tá chegando. Vamos dar uma olhadinha nas pessoas. O tema está na live, né? Que é segredos de adoção, né? E escravidão de identidades. Podem. Dando Ou idade. desculpa, escuridão de identidades. Escravidão e escuridão é tudo a mesma coisa, né? Que ficamos escravos Porque, na do realidade, escuro. dos dois lados, dependendo de como formar É, o conflito de identidades, na realidade, que ocorre em alguns casos de adoção, que ainda existem, que ainda são segredos, né, Ruth? é Então, verdade. eu quero ver quem chegou, Rafael Brandão, Érica Machado, quem mais aí está entrando para a gente ver? A Cássia, pode dar um oi, pode compartilhar, pode dar um monte né, de compartilhar com seus amigos, Vamos podem ficar tentar à vontade, né, para poder participar. deixar um tempinho no final para ver para as pessoas se tiverem alguma pergunta, ou durante, pode fazer, que aí eu vou olhando também para responder. Né? Isso. Na realidade, segredo da adoção, escuridão de identidades, essa questão da adoção, e por que essa escuridão de identidade? Porque geralmente, quando o adotado não sabe nada da sua família de origem, né, ela, na realidade, sente um buraco, é o buraco negro, né? Sem saber de onde veio. É Né? verdade. Hoje sabe que a adoção está sendo feita de legalizada, mas ainda tem pessoas que têm aquela fantasia de querer transformar o filho adotivo em filho biológico. Né? Então, eu não sei, a Clara está aí, deu uma boa noite para a Ruth, deu boa noite para mim também, boa noite para Boa noite, você, Clara. Sávio Pessoal, Tourinho Fábio, boa também. noite. Vamos, é muito importante a gente falar desse assunto, né? Como todos os assuntos que envolvem segredo, porque quem já está me acompanhando, né? Para quem não me conhece, talvez conheça mais, alguns já acompanham a Ruth, né? Eu sou Marisa Barradas, de Crasto. Eu, na realidade, eu sou psicóloga, eu trabalho muito com a questão de segredos, eu tenho muito interesse por esse assunto. É uma coisa que eu aprendi no meu curso de terapia de família, e eu tenho feito minhas lives todas baseadas em segredo,
porque eu tenho a pretensão de escrever também um livro sobre segredos de família, que eu observo, além dos meus estudos nos atendimentos, o quanto emperra o processo de terapia, tanto de família e de casais, e individual, por conta de alguns segredos, de alguns temas que não são falados na família. Então, eu escolhi alguns temas, ainda já estou preparando a próxima também, né? Só que ela vai ser surpresa, para que a gente, juntos, nós possamos estar refletindo sobre essa questão do segredo. Que, assim, não é todo, quando eu falo desse segredo, eu falo do segredo negativo, do segredo que é nocivo, porque tem segredos que são positivos, que são temporários, é diferente. O segredo nocivo, ele vem ao longo dos anos e ele vai realmente assim interferindo na comunicação, na relação da família, vai criando problemas, muitas vezes as respostas do jovem, das crianças, mesmo do adulto, com violência, com raiva, não é, com irritabilidade, revolta. E no caso da adoção, não é diferente. Mara entrou agora, um beijo, Mara. Mara é minha sobrinha que não perde uma, né? É minha filhota, ela na realidade, né? É, A Rosângela Vecchione também entrou agora, muito bom. Então, a partir do momento que vocês tiverem algumas dúvidas, vocês vão falando. Bom, o que isso é a aí. adoção? Quer falar, Ruth? Fala, te apresenta para quem não te conhece. Me apresentar para os convidados da Marisa. Eu sou Ruth, né, psicóloga, fui aluna da Marisa, autora, escritora. Estou aqui para poder dar esse suporte aqui né, a todos nós fazemos parte, porque quem não conhece de uma pessoa que é adotada, que tem né, essa história linda. A minha história também tem uma parte que é um segredo da adoção, né? Que eu vim saber que eu não era filha do meu pai um mês antes da minha mãe falecer, que faz só 6 anos, né? Sabia, não tinha certeza, mas sabia que eu não era filha do meu pai porque eu me parecia muito com as pessoas que eu convivia, né? E ela foi contar que ela foi abusada e aí de pessoas próximas, amigos, né? E aí eu nasci, né? E me tornei no que eu sou hoje, senão quem eu seria, né? Se ela tivesse abortado, e aí? Né? Deu graças a Deus que ela não escondeu, porque o meu pai não sabia, né? Não ficou sabendo, veio saber muitos anos depois, né? E o sufoco que tem, né? Ali aquela angústia de esconder, de ver todo mundo, principalmente morando próximo, parecido, e ver e não poder falar nada. E as pessoas falam, né? Sabem que você vê, não adianta esconder, porque tá ali nítido, independente de estar próximo, porque tem muita gente que doa os filhos, né? Vivendo próximo, até mesmo eu tive um caso que ela adotou a filha da irmã, né? E não sabia. E aí? E foram segredos de família que só sabia as duas. Adoece em muitas relações. Você que está trazendo agora a sua história, está dando esse depoimento muito bonito, né? Aqui para a gente, que eu não sabia dessa sua história. Eu acho que é muito importante para ver que dá para superar as dificuldades, mas precisa um trabalho a ser feito para essa superação, né? É Então, a verdade. gente porque, na realidade, veja, isso aí é uma coisa de uma pessoa que assumiu a parentalidade, a paternidade, né? E não é. Tem casos hoje que eu conheço, que eu sei, que realmente a pessoa não é pai, né? Ele já começou a namorar com a esposa, ela estava grávida, e até hoje a criança não sabe que ele não é o pai. É E eles têm verdade. uma muito grande de falar. E é muito importante
essa revelação e ser feita com cuidado. Também é uma coisa que eu estou colocando aqui, porque não deixa de ser um segredo também dentro de uma adoção, né? Ele adotou como pai, e para ele é pai, mas eles têm muito medo, eu percebo, para realmente começar a fazer um trabalho com essa criança, para que ela não descubra mais tarde, que uma hora descobre, não adianta, não tem como, né? É verdade. Então, vamos ver aqui uma coisa importante, o que é essa adoção, né? A adoção, ela, apesar da ausência do laço genético, ela é um processo pelo qual alguém estabelece um vínculo afetivo e de filiação com uma criança ou adolescente para o resto da vida. Então, é assumir. A única diferença, né, é que, na realidade, não é biológica. E tem outras questões que a gente vai conversar a respeito. E é muito importante quando sabe que a mãe existe, que a mãe não, que a mãe ou entregou ela para adoção porque não teve condições de cuidar, né? Ou que as crianças são retiradas de lares violentos e que têm os direitos dela violentados. Agora, essa adoção que eu estou começando a falar, ela é regulamentada pelo ECA. Então, pela ECA. Então, prioriza as necessidades e interesses das crianças. Eu vou dar uma informação para vocês que eu acho muito importante. Nós temos em São Paulo e Santo André uma federação de entidades assistenciais, né, fundada em 1970, cuja missão é assessorar e capacitar entidades assistenciais de Santo André para atendimento qualificado de seus usuários e subsidiar pais e pretendentes adotivos em defesa da vida, dos direitos sociais, da convivência familiar. É um programa que se chama Laços de Ternura e ele fica dentro da FEASA. A FEASA orienta e eu tive a oportunidade e assim um privilégio de ser convidada para fazer um trabalho com os pais pretendentes à adoção nessa federação. Foi um trabalho muito bonito, porque nós fizemos um sociodrama onde estavam os pais presentes, tinha alguns filhos adotivos também que estavam por ali andando, mas era para os pais, tanto os pais pretendentes como os pais que tinham adotado fazia pouco tempo. Então, nós fizemos um trabalho muito bonito de reflexão sobre a questão de qual a expectativa desses pais com relação a essas crianças, né? E, ao mesmo tempo, eu fiz um trabalho de inversão onde um grupo se colocou no lugar das crianças, dizendo qual a expectativa que elas tinham com relação a ser adotada até esses pais adotivos. E foi um trabalho muito interessante, porque o que é importante é que a prática da adoção seja legalizada. E essa instituição dá todo um suporte jurídico, social, psicológico para esses pais, né? Porque eles estão na fila de espera e o fórum encaminha e eles fazem um trabalho muito bonito com esses pais. Quando eles adotam, né? Eu vi casos lá de adotar crianças com 12 anos de idade, limitada intelectualmente, e assim, uma família com muito carinho, né? Agora, o que acontece, o que é preocupante é a ilegalidade, que ainda tem pessoas que querem adotar, mas querem adotar como se fosse não adotar. Na realidade, pegar a criança numa maternidade, ainda tem muito isso que acontece, né? E eles fazem uma adoção ilegal. Isso é crime, né? Porque a criança fica sem saber, muitas vezes, a história dela. Aí é que está o problema. Crianças que os pais que pretendem adotar, né? E que eles fazem a coisa ilegal, eles estão trazendo um problema para a criança e mais tarde pode trazer para eles também. Porque se esses pais descobrem, eles podem reaver essa criança. Porque a instituição família que adota,
ela tem que cumprir com toda a questão da criação, da proteção, da segurança e da educação para crianças e adolescentes. Porque quando eles querem uma família, a gente vê muito nos abrigos, né? Não sei se você teve a oportunidade de fazer trabalho em abrigo, eu quando dei Sim, supervisão é, na eu faculdade, fiz. eu trabalhei Uhum. muito em abrigo com crianças que estavam aguardando adoção, que tinham sido tiradas dos pais, né, que tiveram problemas. Então, o que é importante? Que essa adoção seja feita dentro da legalidade, porque essas crianças, elas querem se sentir pertencentes, né? Agora, quando elas são adotadas fora da legalidade, aí traz problemas para elas futuros, sim. Ou quando se esconde realmente a questão que tem vários casos que eu conheço também, de pai que criou sem saber, achando que era dele, né? E que, na realidade, aí traz outros problemas, porque já vinha trazendo problema, porque o segredo termina criando uma série de problemas na comunicação, adoecendo as relações. E outra coisa, a criança que é adotada, ela percebe que ela tem uma coisa. É incrível como os pais que adotam ilegalmente, ou que adotam mesmo legalmente e que depois não conversa com a criança sobre a família dele biológica, fica ali, né? Acabou. Já adotou, já sabe que é adotiva, e aí contou uma historinha e acabou. Não, porque a criança às vezes nega aquilo que está ouvindo, né? Então a gente vê muitos casos que acontece isso. E tem várias questões, né? A questão da esterilidade, que também se torna um segredo para o casal tem vergonha de assumir e às vezes termina falando realmente que a criança nasceu, eles tiveram essa criança, tem várias histórias que as pessoas Viajam, né? Viajam, escondem para a sabem, família, né, Marisa? Escondem para a família, os amigos, viajam, ficam um tempo, um ano fora ou mais, né? Quando volta, volta com a criança recém-nascida, faz todo um processo como se fosse, né, a muita gestação e o nascimento. mentira. E aí essa criança cresce uma história mentirosa e quando ela descobre que a vida dela é uma mentira, ela entra em crise. E é interessante que quanto tempo... E ainda tem pessoas que dizem assim, adotar é um risco. Adotar não é um risco. Educar é difícil, seja crianças adotivas que não são filhos biológicos, como os biológicos. A questão é saber como. E levar em conta a história anterior da criança também, porque a criança precisa se adaptar. Ela vem muitas vezes de uma família sem estrutura nenhuma, de violência, de maus tratos. E ela vai para uma família, começa a dar amor para ela, mas ela não sabe o que é amor. Ela não sabe o que é aquilo, entendeu? Ela fica desconfiada também. Então, os pais que têm dificuldade de engravidar, eles têm esse segredo deles também, né? A questão, às vezes, os idosos, as pessoas com idade mais avançada estão adotando, às vezes pessoas com impossibilidade de passar por uma gravidez, né? Muitas vezes os pais também não têm condições de cuidar da criança, com uma série de problemas, né? Então, a expectativa de não ter filho causa muita frustração no casal, né? Principalmente aqueles casais que querem ter filho, né? E também não é só frustração, é uma sensação de deficiência, né? É, é uma é aberta uma ferida quando eles percebem que não pode ser pais. Tem uma coisa assim do homem com relação à coisa de ser o macho, de como não poder procriar, como não ter condições. A mulher também. Então, na realidade, é uma ferida que tem que ser tratada para não criar expectativa com relação à criança que vai adotar. Porque se eles já vão adotar com essa frustração deles, eles podem colocar muita expectativa
em cima da criança, e a criança não dá conta, né? Porque ela já vem com cheia de problemas, né? Na realidade, tem uma coisa, Ruth, que é assim, né? É, o filho, por exemplo, é nesse contexto que o filho adotivo se organiza, né? É Então, verdade. a vida dele é diferente, ele não é... Então, assim, tudo para educar o filho biológico e o filho que não é biológico nas mesmas condições. A única diferença é ter claro que, exceto que ele não é filho biológico, né? É, muitas vezes esses pais se sentem tão inferiores que passa isso para a criança também, tá? Essa coisa de não poder procriar, eles passam isso para a criança, É né? verdade. Eles adotam, né, aquilo ali dos pais e criam, né, tem todo um processo de um trauma, da insegurança, um medo, e se torna uma relação, um conflito familiar, né, Nem, referente Oi, ele tá não me aguenta ouvindo? nem a família biológica da criança, mesmo ele sabendo, ele não aguenta, que ele tem muito medo que a criança troque eles pela família biológica aparecer. Então, adotar um filho exige a consciência e maturidade de paternidade, né? Como condição para que a adoção da criança ou adolescente torne uma relação efetiva e afetiva, né? Na vida tanto dos pais como dos filhos. E aí eu ouvi vários comentários, às vezes a gente ouve dizer assim, mas filho adotivo é um problema. Eu digo, filho adotivo não é um problema. O problema é que o casal vem trazendo seus problemas e joga também no filho adotivo, né? Então, é lógico que tem coisa genética, como também tem os biológicos. Quantos têm filhos biológicos que traz na sua genética transtornos mentais, tantos outros problemas, né? É, Então, a gente precisa estar muito atenta, porque tem a questão do preconceito social também com relação a isso. Mesmo as criancinhas, né, na escola, quando sabe que ele não é filho, né, ou mesmo os priminhos, quando briga, a primeira coisa é dizer assim, você não é filho, é né, você verdade. foi, sua mãe era uma prostituta, tudo, sabe? É. Então, a criança ouve muita coisa. Então, ela sabendo da história, ela vai ter condições de responder realmente, né? Porque ela já traz uma carga de rejeição grande, de abandono, né? E o desejo é muito forte de ter uma família e ser amada por ela. Não existe coisa, eu acho que mais dolorosa quando, para mim, por exemplo, me toca quando eu olho uma criança do abrigo pedindo para ser adotada. Lógico, eu não tenho idade para adotar mais, mas assim, dói no coração, porque ela quer uma família, né? É, e muitas vezes, do mesmo jeito que se pede ajuda, né, para lidar com seus filhos biológicos, filhos adotivos também, muitas vezes precisa, né? Então, o que não pode são os pais adotivos querer adotar as condições de ser pai biológico, porque É. isso confunde a criança, né? Ou dizem assim, É ela é uma a cara do... insegurança, tem vários fatores, mas também mais é uma insegurança, o medo de não ter o amor da criança, né? Mas também um outro lado é um lado egoísta, que não pensa na criança também, né? Que amor é esse que só quero para o meu lado, né? E do meu filho? Que tipo de amor eu dou, né? Então, não é isso. É o amor. Porque, É, na realidade, quando você tem uma expectativa, não é de ter uma criança, de você adotar e dar amor. Você tem uma expectativa é, de quê? De que, para a sociedade, você é mãe, você é pai, tá? Então, isso é uma questão muito séria, né? E isso que não pode acontecer, né? Por isso que eu refiro a questão da maturidade. Embora o Estatuto da ECA, eles
pode qualquer um, mesmo solteiro, a partir de 18 anos. 18 anos eu acho que não é idade para adotar, mas, né? É. Se tem alguém, um adulto, uma pessoa mais adulta para ajudar, mas eu tenho minhas dúvidas, tá? Embora, por lei, parece que pode com 18 anos. Hoje a gente sabe que as famílias estão diferentes, hoje tem famílias monoparentais, né? Tem famílias só com solteiro, com pai ou só com mãe, tem famílias homoafetivas, né? Que adotaram criança e estão muito bem. Né? Eu tenho acompanhado alguns casos, têm Eu sido também. maravilhosos. Né? Então, e as crianças, e eu vi adoção de pais homoafetivos de 3, 4 irmãos, porque eles disseram, queriam, mas estavam todos lá e estão muito felizes. Né? Tem até um adolescente e o resto menor. Né? Então, e aí, quando essa criança adotiva apresenta um problema na escola, ele é adotivo. Já vem o preconceito também. E, na realidade, a rebeldia, né, o sentimento de rejeição e abandono que eles têm, vem da família anterior, ou que eles sentem, porque é impressionante. São mínimos detalhes que o filho adotivo percebe. Aquele que É. não é filho biológico, ele percebe alguma coisa. Os adultos falam coisas, eles ouvem, ficam quietos, porque eles têm medo também de magoar esses pais que estão dando amor para eles. Uhum. Mas o que a gente vê é assim, que o mundo da adoção ele foi desafiado e até hoje ele é desafiado, né? Então, os segredos que caracterizam a adoção por uma geração começaram a ser questionados. Então, tem grupos onde se reúnem pais adotivos, como esse grupo Laço de Ternura, esse programa, eles dão oportunidade para que também eles tenham ação, eles tenham orientação. É um trabalho lindíssimo. Acho que a Maria Inês ela falou para mim que ela ia assistir, mas hoje acho que ela não pôde vir assistir, que ela é a coordenadora técnica e já foi presidente da FEASA. Né? É, tem aqui um texto que coloca laço de ternura e um grupo de apoio à adoção. Existe no Brasil uma Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, né? ANGAAD. Somos 190 grupos em todo o Brasil. Tem vários grupos aí que dão. Agora, ainda tem aqueles casos antigos, né? Que É, até hoje as filhas ou filhos não sabem, mas não têm coragem de falar. Tem o buraco negro, porque não sabe da sua história anterior. Então, o que me leva também a fazer essa live é que eu vi e acompanhei casos de adolescente. Quando chegou na adolescente, a filha adotiva, ela começou a ter comportamentos delinquentes, delinquente mesmo, fazer parte de bando, de assalto, de uma série de atitudes de rebeldia, porque ela estava perdida, não que ela estava sendo contra os pais que adotaram, mas é que ela estava perdida, estava na escuridão mesmo da é a identidade. busca da identidade, né, Marisa? A busca da identidade. Não, porque assim, eu acompanhei casos que eu vi que a mãe falava assim, a mãe adotiva. Eu falei, Marisa, para ela que ela era filha do coração, mas meu marido ficou bravo. O marido não quis, disse que era mentira. E aí nunca mais falou sobre isso. Eu vi casos de superproteção, quando já tinha filho biológico, dar uma superproteção ao filho adotivo e quem sentiu-se rejeitado, a filha biológica, o filho biológico. Então, isso, quando já tem filho biológico, tem que pensar como vai fazer todo um trabalho, tá? Porque, na realidade, nesse caso que eu estou falando, a filha biológica nasceu depois da adoção.
Então, quando nasce depois da adoção, os pais ficam muito confusos, né? Mas cria as duas como filha, lógico, confundindo, né? De ser um pai biológico, uma mãe biológica e afetiva, quando na realidade termina protegendo o filho adotivo e deixando de lado a filha. E a filha, eu lembro que a filha biológica teve muito problema, né? Embora, o que acontece? A gente fala assim, é importante esse apoio, é importante a história, vai adotar, vamos saber a história. Aí disse assim, mas como é que você vai falar se ela era filha, se ela quisesse saber do pai, da mãe, que eram dois drogados? Eu digo, a idade de entrar em detalhes é quando eles estiverem maiorzinhos. Agora, contar a história, como é que foi buscar ela, qual foi, como é que eles conversaram, toda, e já está criando uma história para ela. Ela não pode ficar sem história, porque senão ela fica o quê? Na escuridão. Solta, fica na escuridão, fica perdida, né? Sem base É. ali, fica como se fosse, né? Outra bem é que começa a ter uma coisa muito forte, que é o preconceito com a mãe, que ela entrega o filho para adoção. Ainda tem imagem estereotipada de uma pessoa que abandonou. É, Quando, quando ela entrega numa instituição ou entrega para uma pessoa, né? E eu vi um depoimento de mãe que ela dizia assim, mãe biológica, primeira coisa que fala para a gente é assim, as mães reunidas, esqueça um dia, daqui para frente sua vida é outra. Ela disse, como eu vou esquecer? A é, vida inteira eu não pensei na tem, minha filha, não tem como toda esquecer. a minha barriga, minha filha, meu filho. Então, não é fácil, não. E é muito importante essas filhas e filhos conhecerem essa história. Agora, tem uma idade para eles procurarem, para encontrar, né? Porque, na realidade, também tem um lado de pais biológicos que também vem causa muito problema e os pais adotivos têm receio. Então, por isso, tudo tem que ser feito procurando trabalhar essas dificuldades, né? E a gente sabe que o seguinte, a finalidade da adoção que é efetuar uma substituta consciente da família natural para adotiva, em cada aspecto, exceto no biológico. Então, é essa a finalidade da adoção. Mas, infelizmente, a gente sabe ainda de vários casos, casos que deram muito problema, mas casos que até hoje também não se conseguiu localizar a família biológica, eu sei de vários casos, né? Os pais adotivos, eles participam na negação. Por quê? Não só para proteger a si mesmo, e também ao filho da intrusão do passado, mas não pode apagar o passado da criança, né? Uhum. Também eles têm um medo que essas crianças sejam estigmatizadas, né? E eles têm receio também, aquela coisa da infertilidade, de ser estigmatizado também, né? Mas o segredo da adoção dificilmente permanecerá secreto. É verdade, não tem como. Mesmo por mais que tenha vergonha, né? Tem muita gente que também deve, né? Como falou, que a vergonha de adotar, a vergonha do que o outro vai dizer, a preocupação com o outro, né? De ter que ser, quer dizer, sair fora do, né, do padrão social, da sociedade, da cultura, daquilo ali que tem que ser certinho, casar, ter filhos, e aí, se não casar e não ter filhos, né? E não presta, né? E aí desestrutura a família também. E pega assim, e muitas vezes não quer ali adotar, mas antes precisa saber para quê e por que eu quero um filho, né? É o filho é para quem? Né? É para mostrar à família, aos outros amigos que tem um filho, né? E filho tem que ser lindo, maravilhoso, perfeito, quer dizer, se vir com defeito não presta, né? Então é tudo isso, até para adotar também, quer dizer, se vir com defeito não presta, eu só preciso, tem que ser aquele lindo, maravilhoso que tem, daquilo que a gente, né, idealiza e cria, né, aquela
cria aquela expectativa de uma perfeição que, não, que pode não existir, né? Então, quanto mais cedo a questão da adoção seja incorporada à história da criança, mais segura ela vai se sentir na relação com os pais e familiares adotantes, né? É Quanto mais verdade. informação sobre a origem biológica, melhor do ponto de vista psicológico, social e físico dessa criança. E até É. por uma questão de saúde tem que saber, porque até uma coisa hoje que está tendo muito mais cuidado é a questão de sangue, entendeu? Onde pode encontrar alguém da família dessa criança. Se ela tiver um problema de saúde sério, era um risco muito grande que se corria, né? Quando se adotava ilegalmente, mas ainda se adota ilegalmente. É que a gente, hoje, a lei está sendo muito dura, mas ainda tem sim. É, ainda tem de tudo, né? Acontece de tudo, por mais que seja pouco, mas acontece todos os meios, de todo jeito. E a questão é o amor e ver que os filhos, por mais que esses pais adotivos dê todo o amor, tudo, ainda eles preferiam estar com os pais biológicos, né? E isso, né? Por mais todo ali era o que o sonho é de estar. Então, o porquê? Por que me abandonou? Por que não, minha mãe não me quis? Por que deu? Aquela angústia, aquilo fica, aquelas interrogações, e se por mais não dá, né? Julgar o outro é fácil, agora compreender, porque muitas vezes deu que não para não ter a vida que tem, uma mãe que não tem É, onde morar, é usuária, ou o que for, prefere a porque felicidade do depois filho, de tem um adulto, amor maior, né, do que abrir mão do próprio filho eu para atendi criar. vários casos, e uns casos sobre, já perto de casar, ela pergunta para a mãe se ela não era adotada. A mãe falou que não, eu sou adotiva. Mas minha mãe, antes de morrer, ainda falou para mim que não. Então, o que, que acontece? A vida inteira eles ficam achando que a vida dele era uma mentira, né? E muitos se tornam pessoas frágeis emocionalmente, inseguras, com Isso. dificuldade em ter relações verdadeiras de amor, porque como confiar, né? Mesmo como confiar naquele amor que a família adotiva está tendo, se ela, né, não sabe nada da história dela, né? Eu acho que assim, isso é uma questão que vem se discutindo há mais de 50 anos, mas hoje ainda se faz esse. Nos Estados Unidos, ficaram anos lacrado o registro que as crianças não tinham direito de saber, não é? A origem dela. Quer dizer, é um horror. Como a pessoa não tem direito de ver, né? E aí tem um filme muito interessante que eu assisti, que é Segredos e Mentiras, que é um caso de adoção, que uma mulher teve uma criança e ela entregou para uma família, a menina era negra, ela entregou, ela teve um relacionamento com uma pessoa que era negra e entregou para uma família negra para adoção. Quando a mãe negra adotiva dela, ela tinha certeza que ela era filha daquela família, porque eram todos negros, né? E quando Uhum. ela morrendo, chamou ela e falou. E aí disse onde era o registro, tudo. Ela foi assistente social na época, orientou, mas disse a ela, você pode se decepcionar, ela pode não querer falar com você. Então, tem vários É. problemas que podem acontecer que a própria família biológica, a mulher pode ter tido essa criança fora do casamento, essa mulher pode ter tido essa criança quando ela era mais jovem, e ela nunca falou para a família dela. Isso é um outro problema que acontece, né? Que às vezes Uhum. a mãe biológica tem muito medo, né? De realmente que apareça essa criança, né? Porque a família nunca soube da realidade dela. Então, eu vi um depoimento de uma mãe que ela nunca tinha falado para a família, e eu, mesmo nas minhas aulas sobre segredo, quando eu estou falando de adoção, vem vários depoimentos de alunas que têm caso na família, como é que vai resolver, que ninguém fala. Às vezes é filha do avô e tá como
filha tá como na realidade, não tá, ela é filha do avô e está como neta, porque ela foi adotada Pelo próprio. que na realidade seriam os irmãos dela, né? Pelos irmãos. Então, histórias com relação a essa questão, né? E a vergonha de falar que teve um filho solteira, né? De que essa criança pode já estar um adulto e vem a trabalhar. Tem um caso que eu lembro que isso foi um caso antigo, mas assim que a pessoa já era uma pessoa idosa, faleceu, depois de uns meses, apareceu uma moça na casa da família, dizendo, aqui é que mora dona fulana de tal. Aí a filha dela disse assim, não, é sim. Ela disse, não, mas ela faleceu. Aí ela disse, ela faleceu, é que eu estou atrás, que a minha mãe, ela foi entregue para uma família e ela morreu sem ter contato, mas ela dizia, ela sabia quem era a mãe dela, ela contou toda a história e ela deu todos os traços daquela senhora que morreu com esse segredo, né? E a filha dela ficou sabendo depois que ela morreu. É uma judiação, né? As coisas, as pessoas estão ali, vivem o dia todo. Né? Porque ela tinha 15 anos de idade e ela era de uma família tradicional. E o que aconteceu? Os pais dela pegaram, doaram essa criança, que ela teve um relacionamento com uma pessoa simples da redondeza, e ela era uma pessoa de família tradicional. Ela tinha 15 anos. Só se descobriu esse segredo, só quem ficou sabendo foi essa filha, que depois ela contou para mim, né? Eu estou te contando esse segredo, mas vai morrer o segredo com ela, porque ela morreu com esse segredo dela. Então, os anos todos, ela morreu com mais de 80 anos com esse segredo. E essa angústia, né? Ali de engasgada ali, o Aí ela sofrimento que tem. faleceu, né? E eu sou a neta, eu vim aqui para saber. E não deixou endereço, não deixou nada, e também foi um choque tão grande para a filha dessa senhora. E assim ainda tem muito segredo por aí, que tem pessoas infelizes, né? Que assim, tenha dúvida, vá perguntar, vá atrás. Se não encontrar, procure trabalhar isso, que é possível a gente trabalhar também, né? Essa parte emocional, e ela pode realmente reescrever a história dela, né? É E verdade. assim, E tem muita tem história linda que resgata que por mais que fale não, não vai perdoar, ou que ela não vai te aceitar, e termina vivendo, né? E vai atrás porque determina, eu quero conseguir, né? Conhecer, eu quero e vou, e ali consegue mesmo, resgata o amor de ambas as partes, e a outra também família, e fica, tem muitos casos que ficam juntos, se juntam as famílias e são felizes, tanto a mãe biológica como né, a família biológica como a família adotiva e ficam felizes. agora, quando é uma família biológica que é muito desestruturada, É, tem detalhes que eu acho que tem que aguardar ela ficar maior, ou ele ficar maior, dizer, olha, a história é essa, esses detalhes. Se você quiser procurar, eu te dou apoio, é importante ter apoio, mesmo com medo, né? Mas o filho, quando ele é bem educado, quando ele é educado com amor, ele cria um vínculo afetivo, seguro, é aquilo que eu falei, e vai se tornar um adulto maduro, e vai aceitar aquela mãe biológica que por um motivo na vida deixou de cuidar dele, né? Então, ou se ele não encontrar mais, vai ser trabalhado. Uma coisa que é importante que eu vi e que eu vi uma opinião, vi até uma, de uma pessoa que foi o seguinte, que a partir do momento que ele não sabe nada da vida dele, de família de origem. Então, diz que quando o filho dele nasceu, que ele olhou para o filho, deu um acalanto assim, na alma dele, no espírito dele, porque ele estava vendo alguém da família dele, está entendendo?
É, Então, eu já vi outro depoimento de mãe, né, adotiva, que teve filho, de dizer assim: você é a razão da minha vida. Então, a gente percebe até as mudanças na pessoa por conta de estar vendo o sangue do seu sangue ali. É uma é coisa muito verdade. forte, né? O amor cura todos os males, né? O amor compreende, o amor ali acolhe, entende, perdoa. É só o verdadeiro amor para poder, né, lidar com... Exatamente. Eu acho hoje em dia a gente tem mais, né, muito mais ferramentas, mais maturidade para trabalhar determinados temas, né? Tem uma coisa importante aqui que eu ia deixando, escrevi aqui, eu quero falar, que o Weber escreveu, que é um estudioso sobre o assunto. Eles: não devemos mistificar a essência de ser pai biológico com a contingência de ser pai adotivo. Ambos têm tipos de paternidade da mesma importância e mesma essência, né? É importante compreender a adoção como outro tipo de parentalidade e filiação, tão importante com a mesma essência da biológica, e não como fator de risco, né? Eu É, acho que desmistificar preconceito, idealização do filho adotivo e do papel dos pais adotivos. Eu vi também uns depoimentos de um pai biológico que, assim, um trabalho que foi feito, uma pesquisa, onde tinha mais mulheres do que homens, né? Mas os homens que eram pai biológico e não conhecia a filha, né? Por N motivos, ou que ele, na época, não quis assumir, mas depois ele disse assim: hoje eu saio na rua, cada menina que eu vejo de 15 anos, eu olho assim: será que ela é minha filha? é, Então, a gente não pode ter preconceito e a gente tem que dar essa oportunidade, porque nem verdade. sempre, né, a dizer assim que vai esquecer, não, né? Não esquece nunca aí, né? A esperança, nunca deve perder a esperança, né? Nunca, nunca perder a esperança, de jamais desistir de ir à luta, de buscar. E Exato. hoje, né, com a tecnologia, a internet, grupos de apoio, de ajudar a busca, né, dos Hoje pais biológicos. é, tem grupos de mãe biológica também, que deu para adoção. E, Tem muito apoio, eu acho que a cada dia mais a gente pode estar criando uma nova história com relação à adoção, né? E quebrando essa questão de estar colocando em segredo, né? E ainda essas adoções fora da lei, da legalidade. E isso aí traz muito problema para a criança, né? O que é importante nessas crianças que são adotivas é a história de vida delas, né? Se ela teve uma falta de amor, se ela assim sentiu-se abandonada, a violência, tudo isso, ela na realidade a história dela foi toda quase que não sai agora, né? Foi toda presa, calcada na relação de um apego inseguro. Agora, o fato dela, eu até vi, agora eu lembrei de um caso de uma menina que ela também teve uma série de problemas quando descobre que ela é adotiva, quando ela descobre na história dela, que vai atrás da, 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 de registro, de uma série de coisas, foi na maternidade onde ela nasceu, onde encontrou, por acaso, uma, uma enfermeira da época que ela nasceu, né? Aí ela disse que antes da mãe entregar, botou ela no colo e deu de mamar, né? Então ela disse: nossa, ela me colocou no colo, ela acalmou, sabe? Então, assim, ela entregou porque ela não tinha condições. Então, a gente tem que saber toda a história, é muito importante, todos os passos, quais os passos que os pais adotivos dão, né? Por isso que esse trabalho do programa de Laço de Ternura é um trabalho lindíssimo e deve ter outras
não só eles, né? Eu estou falando Lar Ternura, mas Tem muitas. tem várias agências também do Brasil, instituições que estão fazendo esse trabalho, né? Uhum. É, e por mais que não tenha, Marisa, ali o contato ali tira e dá sem abraçar, sem dar um carinho, mas tem um momento da gestação que não é todo de rejeição, né? É, tem um momento de amor e aquilo fica Tem, na que aí estrutura da criança. a gente está falando de pessoas que não são pessoas emocionalmente conflituosas, pessoas. A gente está falando de pessoas que têm sentimento, mas que têm uma necessidade. E às vezes tem mãe, quando diz assim, ela jogou a criança ali. É um horror, é um horror. Mas assim, vamos ver qual foi o desespero dela, qual foi o. Né? É, que levou a fazer isso. É. E tem muitas pessoas que realmente dão também, porque assim, tem mães que assim, mas tem mães que já teve 5 filhos, dá todos os filhos. Aí pessoas que usam ou drogas, são pessoas que estão completamente desequilibradas emocionalmente, é um outro fator. Agora a gente está falando dessas adoções, dessas mães que entregam para a instituição, né, que entregam, que não têm condições. Muitas mães a gente vê aí que ela, mesmo ela promete depois para os filhos que vai buscar ele, não vai buscar, né? Então, tudo isso é muito difícil mesmo, né? É. Então, assim, o que acontece? Quando eles desconhecem a sua adoção, né? E sua família biológica, aí eles falam dessa experiência, e é mesmo. Um vazio, é um vácuo, é um buraco negro. Eles realmente referem-se a um espaço que é perturbador, né? Vazio, o que é? É a ausência da expressão do próprio, deixando o afeto à mercê do fato. No caso de sentimento de abandono e desconhecimento de sua origem, né? E aí tem um depoimento aqui que eu anotei, muito, muito importante de um adotado. Por ter sido adotado, cresci sentindo a falta de uma parte de mim. Em lugar de ancestrais, eu tinha um vazio. E aquilo que eu falei para você, e às vezes, mesmo com esse buraco vazio, quando eles conseguem ter filho, né, eles conseguem realmente sentir no filho que ele tem uma família biológica. É. Ajuda muito. E é Né? preenchido, né? E esse vazio, ele é preenchido. Só tá faltando 5 minutos, Marisa, para a Sim. live encerrar. Então, eu vou resumir aqui, porque eu acho que é importante falar dessas questões da escuridão de identidade, o que é isso, tá? Uhum. A escuridão de identidade é o senso desse vazio, né? Que está relacionado a pessoas perdidas. Então, assim, eles, eles sentem que eles não pertencem àquela família biológica e eles não têm a família, ele não tem a família biológica e sente que não pertence à família adotiva, tá? É, então, a falta dessas informações, a falta de saber de onde veio, tudo isso, né, leva eles a sentir essa escuridão, né? É, aqui tem umas coisas que eu anotei, tem uma outra que ela colocou assim: muitos adotados revelam a necessidade de verem um rosto semelhante ao seu como motivo da sua busca, aquilo que eu falei. E aí tem uma que falou assim: algum dia terei um bebê e olharei para alguém com quem estou biologicamente relacionado e cujo rosto se parecerá com o meu. Olha a coisa linda. É. Então, eu acho sendo realmente tem como superar, né? Quando Uhum. não consegue ter acesso a essa família biológica a partir de um filho, né? Então, o que é importante aqui para a gente, né? Os adotivos, pais biológicos, pais adotivos, têm nos ensinado sobre o significado do segredo em sua vida.
É isso que eu quero dizer, e agradecer. Tenho uma gratidão por quanto me ensinou também. Aprendemos com eles como é ter negado informações vitais e até cruciais para eles e como podemos ajudá-los ou simplesmente escutarmos, tá? Então, a gente também vale uma reflexão hoje, que a gente também não sabe como é que ainda vai ser, com toda essa tecnologia científica, com a questão da fertilização in vitro, a gente também tem um outro desafio aí, que é como essas crianças vão, se não tiver registros onde eles tenham Entrar em acesso, contato, né? né? É. Então, no geral, é isso aí. Eu acho que foi colocado, né, Ruth? E tem alguma Uhum. pergunta? Gostaria de Não, fazer pergunta? não tem não. Deu uma travada, não tem. Se tiver alguém que quiser perguntar, pode perguntar aqui, né, ao vivo ou inbox, pode fazer as perguntas. Tem essa pergunta aí que a mãe, ela não quis saber da criança, mas toda a vida ela sabe que a mãe dela existe. Olha, esse é um caso que, lógico que isso aí vai depender muito de como essa pessoa que adotou, que assumiu ela como filho, passou esse amor para ela e ela se sente segura, mas ela sabe quem é a mãe dela, tá? E assim, não sei como é que ela convive com isso. Isso é uma questão que a gente tem que saber da história completa, né? E por que que essa mãe existe e não tem contato, se tem contato com ela, como é que é. Mas, assim, o que eu acredito é que se ela foi criada com muito amor, ela pode ter superado esse abandono dessa mãe, tá? É uma coisa que a gente É. Toda que a criança gente tem direito de ter uma família, tem direito de ter família, sim, né? tem direito, Independente de ser entendeu? adoção ou ser, né, o sanguíneo. E todo não tem diferença disso. Todos nós nascemos de uma família, nascemos de alguém, somos filhos e vamos ser filhos, né, mãe, pais de alguém. Então, não importa, essa adoção, depois de uma adoção, se torna sendo mãe ou pai de alguém, né? E aí vira uma corrente, ninguém fica solto, né? Ninguém está sozinho. Então, se transforma em sempre, como diz o filósofo, né, como eu falei, o Carlos, sempre fica a ligação de não é perdido, não é solto, porque não é, fica só sendo só uma adoção. Esse filho adotivo, ele também vai ter filhos, né? E aí é uma corrente e nunca se perde. Portanto, a possibilidade dos filhos adotivos reescreverem sua história, tá? Seja no processo terapêutico, com um profissional, seja entrando em contato com a família biológica, tá? A construção conjunta da história de vida dele, seja nas sessões de terapia, seja fora, tendo contato com a família, e tendo o direito de querer conviver ou não com a família de origem, né? Então, os direitos são iguais dos pais biológicos, dos adotivos e das crianças adotivas. É muito importante a construção e a compreensão que a sua história pode ser reescrita. Eu agradeço a todos que estavam aí presentes, que estão presentes, né? Se tem alguma perguntinha, se não tem, né, Ruth? A gente agradece a Eu você. também agradeço a toda a participação de vocês, o apoio, né? Tem aqui frases que são ditas também que não foram lidas, tem uma da Soraya, que o autor Ahmed diz que a adoção é como enxerto de um galho a um tronco. A partir daí, eles são nutridos pelas mesmas raízes. Né? Então, é como foi falado, não tem, vai sendo aquele o amor não importa, o amor está ligado, da ligação, o importante é fazer parte da vida. Eu estou assim, né? Porque
teve que acontecer, a história de vida, que não, quem seria? Então, meu amor, tá Importante, né? dando um final, muito obrigada, só falta 18 segundos. Obrigada, Tá legal. Marisa, obrigada a todos. É transformar essa história de acordo com a sua verdade, sua identidade, e não na escuridão de identidade. É isso aí.